Quais são os diferenciais da sua academia? Isso é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Para identificar exatamente quais são os diferenciais da sua empresa, você precisa entender o que você faz de melhor. E isso, ultimamente, tem sido uma dificuldade muito grande no nosso mercado. Isso mesmo. Muitas pessoas têm dificuldade em entender o seu real diferencial. E aí acabam virando um clichê, falando que o seu diferencial, por exemplo, é o atendimento, ou o seu diferencial é um aparelho XYZ. Você precisa entender exatamente o que é diferencial. Diferencial é tudo aquilo que você faz de melhor do que o seu concorrente, ou que você tem que o seu concorrente não tem. É o que te diferencia dos outros. É aquilo que te coloca num outro patamar. E aí toma cuidado, porque isso também pode ser um diferencial positivo ou um diferencial negativo. Isso mesmo. Algumas empresas, algumas academias têm dificuldade de entender isso e, por não entender isso, acabam aflorando muitas vezes o seu diferencial negativo, por incrível que pareça. Fazinho, como que eu faço para entender isso dentro do meu negócio? Primeiro tenha convicção daquilo que você está fazendo, de toda a construção do seu plano de negócios, de toda a convicção do seu plano de ação. A maior parte das empresas tem dificuldade em identificar o seu plano de negócio e o seu plano de ação. O que é um plano de negócio? A gente pode fazer até um vídeo só falando sobre isso, sobre plano de negócio. Mas, para dar uma resumida aqui e não deixar você em branco aqui sem nenhuma informação, é quando você, antes de inaugurar o seu negócio, define para onde ele vai, define quem ele vai atender, define qual vai ser a persona que você quer conquistar dentro do seu negócio, define a classe social que você vai estar atendendo dentro da sua empresa e define todos os pormenores para que você possa ter uma ótima definição de plano de negócios dentro da sua empresa. Isso vai facilitar o seu marketing, isso vai facilitar as suas vendas, isso vai facilitar o seu dia a dia, a sua prospecção ativa e receptiva, para que você possa estar sempre trabalhando de uma forma mais assertiva. Mas, para trabalhar diferencial, é importante que você tenha uma ferramenta básica que eu vou trazer aqui para você, que nós chamamos de planilha SWOT. Quando você trabalha com a planilha SWOT, você acaba descobrindo os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas ameaças e as suas oportunidades. Então, eu vou colocar aqui para você a exata estrutura de uma planilha SWOT, para que você possa entender, copiar com papel e caneta e poder desenvolver dentro do seu negócio, entendendo quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas ameaças e as suas oportunidades. E eu também vou pedir para minha equipe colocar aqui na descrição desse vídeo essa planilha para que você possa estar baixando ela também. Assim fica mais fácil, né? Assim você não precisa ir buscar em nenhum outro lugar. Então, nesse vídeo, você tem a oportunidade de fazer uma planilha SWOT para que você possa estar trabalhando o seu real diferencial. Começa por onde, Lazinho? Começa exatamente identificando esses 4 pontos e escrevendo nesses 4 colunas. Lazinho, muitas vezes uma ameaça pode ser um ponto fraco? Pode ser. Muitas vezes uma ameaça pode ser um ponto fraco seu. Ou, ao que a gente considera é que ameaças e oportunidades estão mais ligadas a fatores externos, que não dependem única e exclusivamente de você. Então, as ameaças e oportunidades, muitas vezes, quando a gente usa a planilha SWOT, está ligado aos seus concorrentes indiretos, e presta atenção nos seus concorrentes indiretos. Por exemplo, quando você fala isso, quando você trabalha uma ameaça, por exemplo, é uma possível reforma da via de trânsito da sua cidade ou do seu bairro. Isso pode interferir no fluxo de pessoas no seu dia a dia e isso fazer com que você tenha um baixo fluxo de pessoas frequentando ou procurando a sua academia. Isso pode ser uma ameaça. Uma oportunidade é quando, por exemplo, você enxerga no seu concorrente pontos fracos e você pode atuar em cima desses pontos fracos para poder melhorar a performance da sua academia. Infelizmente, no nosso mercado, poucas empresas fazem essa avaliação simples, acabam só se prendendo aos pontos fortes do seu concorrente e acaba deixando de exatamente investigar quais são os pontos fracos.
e eu vou falar um negócio para você. Todos nós temos pontos fortes e temos pontos fracos. E por isso nós precisamos ter ciência disso. Nós precisamos entender o nosso momento para daí buscar soluções práticas e dinâmicas para melhorar a nossa performance. Dessa forma, você consegue identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, que são o processo inicial para você alavancar os seus diferenciais. Isso mesmo. Através de uma avaliação dos seus principais pontos fortes, você consegue elencar os seus diferenciais. Isso também serve para você poder trabalhar e saber se o seu cliente está percebendo isso. Por que você está falando isso, Lazinho? Porque muitas vezes existem vários gestores que consideram algo como seu ponto forte, mas não sabem vender isso para o seu cliente. E aí o cliente acaba não percebendo isso. Então é muito importante não ficar para você o seu diferencial, o seu ponto forte. Tem que ficar bem claro para o seu cliente interno e para o seu cliente externo. Então isso é o princípio básico para você trabalhar diferenciais. Porque eu estou cansado de frequentar centenas de academias e todos os dias, quando eu faço a pergunta de quais são os seus 3 principais diferenciais, sempre vem aqui na minha empresa o diferencial é o atendimento. Tome muito cuidado com isso. Atendimento, ele nicha, mas ele não é um grande diferencial, porque isso tem uma barreira de entrada muito pequena que a gente chama. Aliás, posso fazer um vídeo só falando sobre barreira de entrada para trazer esse conceito aqui para você poder entender exatamente como que é a barreira de entrada. Mas é fundamental você compreender que o seu diferencial está o que você entrega para o seu cliente diferente daquilo que o seu concorrente entrega ou que você entrega de uma forma única para o seu concorrente. Lazinho, dá um exemplo. Bom, existem algumas academias que eu conheço que tem como diferencial no seu bairro a única academia que entrega uma toalhinha para o seu cliente na hora do treino. Toda vez que ele chega, existe uma toalhinha que ele consegue usar durante o treino, depois ele deposita num baú, a academia se responsabiliza por lavar e sempre deixar essas toalhinhas limpas para ele no dia seguinte. Isso é um diferencial? Sem dúvida nenhuma é um diferencial. Por quê? Porque não são todas as academias que têm isso. O segundo diferencial, que eu particularmente gosto muito quando as empresas trabalham com isso, quando as academias trabalham com isso, é o vestiário. O que no seu vestiário tem de diferencial em relação aos seus concorrentes? Talvez um espaço de maquiagem para as mulheres? Isso é um diferencial. Não é comum isso ter no nosso mercado. E isso, na minha percepção, gera muito valor. Então, são esses pontos que sempre são fundamentais você ter clareza daquilo que você pode oferecer para o seu cliente. Além disso, obviamente, as pessoas são um diferencial. Então, saber a particularidade de cada um dos seus colaboradores e a entrega de cada um dos seus colaboradores, isso com certeza pode te tornar uma empresa que tem diferenciais em relação aos seus concorrentes. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui no nosso vídeo. Compartilhe ele com o máximo de pessoas possíveis. Faz os seus comentários para que a gente possa trazer mais temas ligados a isso, para que a gente possa levar você do nível de alta performance, do nível que você merece. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!